Meu nome é Natália Bazan, eu sou médica formada na Universidade Federal do Tocantins e estudo hipnose há mais de 14 anos e já trabalho com hipnose clínica. A hipnose ela tem sido muito utilizada na parte de saúde mental, né, que é a hipnose clínica, hipnoterapia também é outra forma com que é chamada. E no Brasil está crescendo e eu vim aqui falar para vocês um pouquinho sobre isso, de como que a hipnose pode ajudar na saúde das pessoas, na saúde mental das pessoas. Existe muito misticismo em relação à hipnose. Quando se fala em hipnose, pessoas que nunca leram sobre a parte clínica da hipnose já pensam naquelas apresentações de televisão, que era muito comum, inclusive na década de 80 aqui no Brasil, de fazer a pessoa comer uma cebola, achando que era uma maçã, ou coisas desse tipo. Só que a hipnose não se resume a isso. Dentro da saúde a gente não usa isso, essa é a parte da hipnose que a gente chama de hipnose de entretenimento, que não é o caso aqui. E como é que isso funciona? Bom, a hipnose é um estado fisiológico da mente. Se vocês procurarem estudar sobre hipnose, vão ver várias definições diferentes, mas o que importa realmente saber é que é um estado fisiológico. Sendo assim, não tem nada de sobrenatural. Existem muitos mitos que circundam a hipnose, dizem que o hipnólogo vai dominar a mente da pessoa, e não é isso. Exatamente por ser fisiológico. Vou dar um exemplo para vocês. Quem nunca aqui assistiu algum filme, vamos supor um drama, para quem gosta de drama, e se estava ali bem focado nesse filme, quando viu, aconteceu uma tragédia no filme e você estava chorando, você estava realmente sentindo a tristeza daquele filme, certo? E pode ser que nesse momento que você estava sentindo essa tristeza, chorando, pode ser até mesmo que alguém te chamou, às vezes sua mãe, o filho na cozinha, perguntou algo e você até ouviu, mas simplesmente ignorou e continuou sentindo aquela tristeza. Se naquele momento que te chamaram, você desfoca do filme e vai responder aquela pessoa que te chamou, você saiu do transe. Então você acaba tendo, de certa forma, esse controle. Mas se você ignora o que está externo e foca naquele sentimento, você realmente está em transe. E o que é o transe? É exatamente isso, é você dar uma leve ignorada na parte consciente, na consciência periférica e focar em uma sugestão. E é isso que acontece nos filmes de drama, nos filmes de terror. Quem é que nunca assistiu um filme de terror e levou um susto? Se você tivesse focado no que está no ambiente, não no filme, vamos supor que o filme está passando na televisão, e você está focado ali no que está na sala, quem está comendo o quê, você não vai se assustar com uma cena do filme de terror. Mas se você dá uma ignorada no que está acontecendo naquela sala e foca na televisão, você vai se assustar quando o filme te propõe a fazer isso, com que isso aconteça. Voltando aos mitos da hipnose, gostaria de esclarecer algumas coisas para vocês. Tem muita gente que acha que vai ser dominado pelo hipnólogo. Isso não existe. Por quê? Toda hipnose, na verdade, é a auto-hipnose. Quem faz a hipnose é a pessoa que está sendo submetida, se entregando ao processo. O que o hipnólogo faz é apenas guiar essa pessoa, certo? Um outro mito que existe, as pessoas têm muito medo de não voltar, de não acordar. E quando me perguntam isso, falam, mas e se eu não voltar? Eu gosto de brincar e perguntar, se não voltar para onde? De onde? Você vai aonde? Porque você vai ficar aqui. Na verdade, é só um relaxamento e um foco e um pensamento. É só isso. Então não existe isso de não voltar, de dormir para sempre, tá? Isso também é mito. As pessoas têm medo de fazer coisas que elas não gostariam de fazer, que elas não fariam. Isso também não acontece, porque apesar de que o seu subconsciente está ali recebendo essas sugestões, ele sabe o que te protege e o que não te protege. E quando eu falo de proteção, isso é subjetivo. Para algumas pessoas, vou dar o exemplo de entretenimento porque fica mais fácil de entender, mas para algumas pessoas, comer uma cebola num palco é algo inimaginável, que o subconsciente dela vai falar, jamais faria isso, porque ela está preocupada com o que as outras pessoas vão pensar. Ela vai achar que aquilo é um mico. Mas uma outra pessoa pode achar que aquilo é uma experiência legal, que pode ser engraçado. Então essa pessoa que acha dessa forma, ela vai se entregar a esse processo. Uma pessoa que não concorda com isso, mesmo se ela estiver em transe profundo, quando der essa sugestão para ela não vai fazer sentido e ela vai boicotar a sugestão. Um outro medo que é muito comum quando a gente fala em hipnose, o paciente pergunta, mas eu vou contar os meus segredos? E da mesma forma que eu expliquei que a pessoa não faz o que ela não quer, o segredo entra nisso. Primeiro que o hipnólogo não tem para que ele querer saber o segredo do paciente. Mas mesmo se fosse o caso,
É claro que o subconsciente do paciente ele vai pensar, não, esse segredo é meu, não quero contar. E ele não vai contar. Em sumo, aquilo que para a pessoa, o subconsciente dela realmente acha que não é válido para ela, que não é bom para ela, ele não vai fazer, ele não vai aceitar, ele vai boicotar a sugestão. Em relação à amnésia, as pessoas também perguntam muito, mas eu vou me lembrar do que aconteceu? Sim, pode acontecer, e isso é mais comum em entretenimento, de acontecer a sugestão de amnésia. É possível você colocar a pessoa em transe e dar a sugestão de que ela não vai se lembrar daquilo, mais para entretenimento mesmo, assim, por alguns minutos, ela não vai se lembrar do nome dela. É comum vocês verem isso em apresentações. Na clínica, a gente não usa isso. A gente não costuma dar a sugestão de amnésia. Então, sim, a pessoa, quando ela voltar ao seu estado natural de pensamento, né, normal, ela vai se lembrar de tudo que aconteceu. O que acontece muitas vezes é que as pessoas elas perdem um pouco a noção de tempo. E às vezes você ficou com o paciente ali 1 hora e meia, e quando a gente termina a sessão, eu pergunto para ele quanto tempo, e eles falam que foi 15 minutos, 20 minutos. E por que que isso acontece? Isso acontece porque durante o transe a pessoa fica muito relaxada, se sentindo muito bem. E quando a gente está em algum local, não precisa ser em transe, se imagine na praia, quando você está na praia, aproveitando, ou em algum lugar que você está muito feliz, você não vê o tempo passar. Então é isso que acontece, o seu cérebro ele não percebe o tempo passando. E dentro da área da saúde, como é que a hipnose vem sendo utilizada? Ela é muito utilizada para tratamento de dor. E quando eu falo de dor de origens psicossomáticas ou dores crônicas, que as pessoas já foram diagnosticadas com algum problema que de repente não tem cura, às vezes elas têm que tomar aqueles medicamentos só sintomáticos, e a hipnose ela ajuda a reduzir essa dor, muitas vezes consegue até mesmo tirar os medicamentos e fazer o acompanhamento da terapia da dor só com a hipnose. No Hospital das Clínicas da USP, o Fábio Puentes, inclusive, ele trabalha com hipnoterapia no grupo de dor dentro do Instituto de Ortopedia e Trauma. Então, eles têm sessões semanais com pacientes que têm problemas com dor crônica e eles fazem um trabalho bem bacana nesse sentido para que os pacientes não tomem medicamentos ou tomem o mínimo possível de medicamentos, controlando essa dor com hipnose apenas. A depressão, ela deve ser levada a sério, até porque, além de acabar com a qualidade de vida do paciente, ela pode, inclusive, levar o paciente a ter ideações suicidas e até mesmo cometer o suicídio. Então, ela deve ser levada a sério, deve ser tratada. E a hipnose, ela é uma ferramenta terapêutica para esses casos. A hipnose tem conseguido excelentes resultados no tratamento da depressão, e o interessante é que com o tratamento da hipnose, além de você muitas vezes conseguir tratar esse paciente depressivo sem utilizar remédios, não sempre, mas muitas vezes é possível, o mais interessante é que ela evita a recorrência da depressão, que é muito comum. Muitas vezes o paciente faz o tratamento com medicamento, mas quando tira o medicamento, passa um tempo ele volta a ter problema. E com a hipnose, a chance disso acontecer diminui muito, porque lá no fundo existe uma causa mental para desencadear, para ser o gatilho dessa depressão. E a hipnose, a base do tratamento dela é exatamente achar essa causa e tratar essa causa, tratar esse gatilho. Então isso vai diminuir a recorrência da depressão e dar ótimos resultados. A hipnose também é muito utilizada no tratamento de fobias. As fobias, elas muitas vezes não são levadas a sério pelas pessoas que convivem com o paciente que tem esse problema, mas quem sente sabe que é terrível, porque é um medo que é exacerbado, é um medo que muitas vezes não se justifica para quem está vendo e nem para quem está sentindo. A pessoa só sente e acaba fazendo coisas que saem do controle dela, às vezes sai correndo, às vezes grita. É um medo que toma conta dela e ela não consegue controlar. E a hipnose, na maior parte das vezes, ela consegue tratar a fobia de forma rápida, com poucas sessões, e trata de forma muito eficiente. Por quê? Vai na causa do problema, acha o que causou aquilo e faz uma ressignificação daquele mapa mental que a pessoa relacionou com o objeto do medo ou com a situação do medo. Então também é bastante utilizado em fobia e quem trata, só quem trata sabe a paz que é você se livrar de um problema desse que para quem vê parece tão pequeno, mas para quem sofre é realmente bastante incômodo. Agora você olhe para o alto, inspire profundamente,
Expire. Isso. Muito bem. A cada vez que você inspirar e expirar, vai sentindo seu olho fechando, pesando, vai ficar cada vez mais pesado. Isso, em algum momento, você vai tentar abrir esses olhos, mas vai perceber que eles estão completamente relaxados, completamente pesados, e vai deixar esse relaxamento passar por todo o seu corpo. Em algum momento, quando tentar abrir os olhos, vai sentir que eles estão pesados. Isso, vai sentir o olho tremendo, é normal. Vai se manter sentado, equilibrado, porém completamente relaxado. E agora que seus olhos estão relaxados, pesados, a cada inspiração que você fizer, quero que você sinta esse relaxamento que está nos seus olhos, passando por todo o corpo. E se sentindo sempre muito bem. Quanto mais relaxa, melhor se sente. Isso, perfeito. Pode ser que sinta o pescoço soltar, pode ser que sinta os olhos tremerem, a boca secar, é normal. E a cada vez que inspira e expira, vai se sentindo cada vez melhor. E eu quero que desligue todos os músculos do corpo. Em algum momento, vou elevar o seu braço e eu quero que esse braço esteja bem pesado, relaxado, como se fosse uma toalha molhada. Bem relaxado. Quando eu pegar nesse punho, eu vou elevá-lo e eu quero que esse braço esteja desligado, pesado, como se fosse uma toalha bem molhada, bem pesado, bem solto. Muito bem. A cada vez que eu soltar essa mão e essa mão encostar na perna, eu quero que esse relaxamento que está sentindo fique cada vez maior. Isso, mais uma vez, pode soltar bem solto, bem solto. Solto, bem pesado, como se fosse uma toalha bem molhada, bem molhada. Isso, muito bem. E agora, em algum momento eu vou pedir para que você abra e feche os olhos rapidamente. E a cada vez que abrir e fechar os olhos rapidamente, vai se sentir ainda mais relaxado, cada vez mais e mais profundo. Abre os olhos, fecha os olhos, isso, cada vez mais e mais e mais profundo. Isso, mais uma vez, mais profundo, fecha os olhos, isso, mais profundo. Muito bem, ok? E agora eu quero que você se imagine descendo uma escada e lá embaixo tem um lugar muito bom, um lugar que te faz sentir muito bem, um lugar que lá embaixo tem pessoas queridas, saudades, emoções boas. E eu quero que você vai descendo, eu vou contar de 5 a 0, à medida que eu vou contando, você vai descendo em direção a esse lugar. 5, cada vez mais profundo. 4, indo cada vez mais e mais e mais profundo, cada vez mais relaxado. 3, e 2, 1, e 0, cada vez mais e mais e mais profundo. E agora eu quero que você veja aí nesse lugar essas pessoas que te fazem tão bem. Foque em um sorriso, em um sentimento, em um cheiro. Veja quem está aí. Pode ser que você escute as vozes de quem está aí. E eu quero que você foque nesse sentimento percorrer o seu corpo, ficando cada vez maior, cada vez maior. Você pode aproveitar esses momentos, aproveitar essas pessoas que estão aí contigo. E agora, enquanto eu falo aqui com a câmera, eu quero que você simplesmente ignore o que eu estou falando, as explicações, e fique aí nesse relaxamento, aproveitando esses sentimentos bons, essas pessoas que você está vendo, aproveitando esse amor e deixando esse sentimento crescer dentro de você. Com todo o amor, todo sentimento que você tem, todo sentimento que você tem, isso que você está sentindo, isso, muito bem. Pode ser que você dê um abraço nessa pessoa, pode ser que você comemore de estar vendo ela ali. Quero que olhe ao redor e veja esse lugar tão bom, tão bonito. Ok? Isso, e durma. Ok. Aqui eu fiz um gatilho, o durma, que eu falei para vocês que eu ia mostrar. Não é algo que eu uso tanto na clínica, não é tão utilizado em clínica, mas às vezes pode ser utilizado para aprofundar a pessoa. Às vezes ela está um pouco com o trânsito superficial. Quando você tira ela, abre os olhos e coloca um gatilho para que ela entre novamente, rapidamente, ela tende a ir cada vez mais profundo. Eu vou fazer novamente para que vocês vejam. Abre os olhos. Assustou? Isso, e durma, cada vez mais e mais profundo, cada vez mais e mais profundo. Ok. Aqui eu não vou fazer nenhum processo terapêutico, a ideia era só mostrar para vocês como é que é feita uma indução, quais são os sintomas do transe,
Por fim, gostaria só de explicar, porque tem muita gente que acha que tem gente que é hipnotizável e tem pessoas que não são hipnotizáveis. Isso, na verdade, não existe, até porque, como foi falado lá no início, o transe ele é um estado fisiológico da mente. Então, todo mundo entra em transe todos os dias. O que acontece é que algumas pessoas se entregam mais que outras, a depender da situação, a depender da confiança que ela tem em quem está hipnotizando. Por exemplo, quando se fala de hipnose de entretenimento, o número de pessoas que aceita a sugestão é muito menor. Por quê? A maior parte das pessoas, quando olha aquilo, não vê que aquilo é benéfico para si. Então, elas boicotam, não entram em transe. E isso não é nem consciente, muitas vezes é subconsciente. Porém, quando se fala de clínica, praticamente todos os pacientes, eles aceitam transe, entram bem em transe e aceitam sugestões. Porque quando o paciente te procura, ele quer resolver o problema. E se ele quer resolver o problema, você já tem tudo que você precisa, quase tudo que você precisa daquele paciente para conseguir colocá-lo em transe. Basta com que ele, se ele quer resolver o problema, basta com que ele olhe para você e sinta confiança, porque se ele sentir que você tem credibilidade, isso somado ao fato de ele querer resolver, ele vai aceitar a sugestão e ele vai entrar em transe. Martinho, eu vou contar de 1 a 5, no 5 você volta se sentindo muito bem, se lembrando de tudo que aconteceu, se sentindo muito bem, feliz, energizada, pronta para aproveitar o dia hoje. 1, se sentindo muito bem, refrescada. 2, se sentindo super bem. 3, cada vez mais desperta, mais acordada, se sentindo bem, feliz. 3, 4, 5. Pode... Tá tudo bem?